Pergunta número 7 da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. O que é o Espírito Santo? Comentário. Quando discutimos o nível metafísico do Um Curso em Milagres, geralmente não incluímos o Espírito Santo, pois sua função está relacionada apenas à nossa experiência dentro do sonho, onde ele é necessário. Sua função é desconhecida no céu. No entanto, sendo a memória do amor de Deus que nós levamos conosco quando adormecemos, sua presença expressa a expiação que diz que a separação de Deus era uma ilusão. Através de todo esse resumo, somos lembrados de que nossa função diária é olharmos para nossas ilusões com seu amor, trazendo-as para a sua presença curativa. Assim, elas são desfeitas, pois a luz automaticamente dispersa a escuridão. Esse resumo, portanto, nos permite falar novamente sobre as aplicações práticas do Um Curso em Milagres e o papel do Espírito Santo em nossa cura. Citação: o Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Comentário. Um dos termos usados no Um Curso em Milagres descreve o Espírito Santo como uma ponte, pois, como essa passagem afirma, ele é a ponte entre nossas ilusões e a realidade, precisando apenas da nossa disponibilidade para seguirmos sua liderança. Assim, nós levamos a ele nossas ilusões para que as deixemos para trás, lembrando da verdade de quem somos como o Cristo. Da mesma forma, Jesus nos pede para seguirmos na jornada do tempo para a eternidade. Citação: o teu Pai não é mais capaz de esquecer a verdade em ti do que tu és capaz de falhar em lembrá-la. O Espírito Santo é a ponte até ele, feita da tua disponibilidade para unir-te a ele e criada pela sua alegria em união contigo. A ponte, através da qual ele quer carregar-te, te elevaria do tempo para a eternidade. Desperta do tempo e responde sem medo ao chamado daquele que te deu a eternidade na tua criação, Deus. Desse lado da ponte que leva à intemporalidade, tu nada compreendes, mas conforme fores pisando levemente sobre ela, seguro pela intemporalidade, és dirigido diretamente ao coração de Deus. No seu centro e somente lá estás a salvo para sempre, porque estás completo para sempre. Não há nenhum véu que o amor de Deus em nós juntos não possa levantar. O caminho para a verdade está aberto. Segue-o comigo. Texto, capítulo 16. Citação: todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes,
o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. Comentário. Esse fim tranquilo, como vimos e veremos novamente nesse resumo, é o mundo real, o estado da mente, no qual entendemos que tudo o que pensamos ou percebemos é ilusório. Em outras palavras, o mundo real está fora do sonho, onde permanece apenas um instante. Nesse ponto, tudo desaparece e nós estamos em casa. O perdão é um meio para atingirmos esse fim, e nada aqui pode igualar suas dádivas de beleza. Citação. Essa beleza não é uma fantasia, é um mundo real, brilhante e limpo e novo, com tudo cintilando debaixo do sol aberto. O mundo real, em sua beleza, tu aprendes a alcançar. Fantasias são desfeitas e nada nem ninguém permanece ainda preso a elas, e pelo teu próprio perdão estás livre para ver. No entanto, o que vês é apenas o que fizeste com a bênção do teu perdão. E com essa bênção final do Filho de Deus sobre si mesmo, a percepção real, nascida da nova perspectiva que ele aprendeu, cumpriu o propósito que tinha. Texto, capítulo 17. Citação. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. Comentário. Esse tema importante é encontrado em muitos trechos no Um Curso em Milagres, talvez mais claramente expresso em, entre aspas, a função especial, onde Jesus descreve como o Espírito Santo usa o que nós fizemos para ferir como um instrumento para a cura. Texto, capítulo 25. Esses são nossos relacionamentos especiais, os fragmentos sombrios da nossa destruição de Deus, que foram feitos para matar. Quando nós convidamos o Espírito Santo para nos ajudar com esses relacionamentos, no entanto, ele muda seu propósito do dano para a ajuda. Entre aspas, cenas e sons, é traduzido do propósito do ego de reforçar a separação para o do Espírito Santo de desfazê-la. Ele, portanto, é o mediador entre os símbolos amedrontadores do especialismo e o amor além de todos os símbolos. O ponto da mediação é a luz do perdão, que reinterpreta nossos símbolos de ódio e julgamento. Citação. O Espírito Santo é o mediador entre as interpretações do ego e o conhecimento do Espírito. Sua capacidade de lidar com símbolos faz com que ele seja capaz de trabalhar com as crenças do ego em sua própria linguagem. Sua capacidade de olhar para o que está além dos símbolos na eternidade torna-o capaz de compreender as leis de Deus pelas quais ele fala. O Espírito Santo pode, portanto, desempenhar a função de reinterpretar o que o ego faz, não pela destruição, mas pela compreensão. A compreensão é luz, e luz conduz ao conhecimento. O Espírito Santo está na luz porque ele está em ti, que és luz. Mas tu mesmo não tens conhecimento disso.
Portanto, é tarefa do Espírito Santo reinterpretar-te a favor de Deus. Texto, capítulo 5. Citação: E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo o orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser um meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. Comentário: o aprendizado termina quando estamos no mundo real, seu alcance sendo a meta final do Um Curso em Milagres, depois do qual o sonho termina. Perdão, ensinado pelo Espírito Santo, nos leva através dos passos que levam inevitavelmente à sua meta. Portanto, precisamos entender que todas as coisas aqui são símbolos que refletem a verdade, quando vemos através da visão do Espírito Santo. Assim, o perdão reflete o amor de Deus, embora ele mesmo não seja a verdade. O processo de mudar nossa percepção sobre nosso irmão simboliza o processo interno de mudarmos nossas mentes sobre nosso professor, escolhermos o Espírito Santo em vez do ego. Além disso, Jesus nos diz que o propósito de qualquer professor é tornar-se dispensável, pois no final do aprendizado entendemos que não existe nada a aprender. Texto, capítulo 4. Professor e aluno desaparecem, pois eles são um. Daí a frase, abre aspas, o meio para ir além do próprio aprendizado, fecha aspas. No entanto, enquanto estivermos presos na ilusão da separação, precisamos de ajuda com A maiúsculo. Um meio de traduzirmos nossos símbolos da falsa percepção da mente errada para a verdadeira percepção da mente certa e no conhecimento do ser da mente única. Citação: o Espírito Santo é a mente da expiação. Ele representa um estado mental suficientemente próximo da mente disposta para o que é uno, que transferi-lo para ela é finalmente possível. A percepção não é conhecimento, mas pode ser transferida para o conhecimento ou atravessar a ponte para ele. O Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a filiação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Texto, capítulo 5. Comentário: essa mudança qualitativa é o que catapulta nossa consciência do mundo de símbolos para o símbolo final, do sonho da mente errada e da mente certa para o mundo real. Citação: se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade, não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras
e dos sonhos que fizeste. Comentário. Mais uma vez, esse é um símbolo. Deus não anseia, um corpo anseia. Esse símbolo, assim, dualisticamente expressa o amor eterno, imutável e não dualista de Deus. Entendendo o significado por trás das palavras, percebemos que existe uma parte de nós que realmente anseia por Deus, querendo que a pequena criança com C maiúsculo interior cresça e volte para casa. Mais uma vez, não é Deus que anseia por nós, mas em nossa miséria, nós ansiamos por Ele, reconhecendo que somos estranhos aqui. Quando finalmente percebemos que o que experimentamos aqui é o inferno e o que realmente queremos é voltar para o céu, não vamos esperar nem um instante e nem deixar as imagens aterrorizantes de culpa e morte do ego substituírem as imagens benignas da bênção de perdão do Espírito Santo. Citação. Negarias o seu, de Deus, anseio de ser conhecido? Tu anseias por Ele, como Ele por ti. Isso é imutável para sempre. Aceita, então, o imutável. Deixa o mundo da morte para trás e retorna serenamente para o céu. Não existe nada de valor aqui e tudo que tem valor está lá. Escuta o Espírito Santo e a Deus através dele. Ele fala de ti para ti. Não há culpa em ti, pois Deus é abençoado em seu Filho, assim como o Filho é abençoado nele. Texto, capítulo 14. Citação. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereces a Ele, Ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Comentário. O meio é o relacionamento especial, repleto de imagens amedrontadoras e dirigidas pela culpa que fizemos. O que buscamos atingir através do nosso especialismo é a felicidade, amor e término da dor. Para sempre inatingível, uma vez que o propósito de estar no corpo é nos impedir de nos tornarmos verdadeiramente felizes e amorosos. No entanto, esse próprio corpo se torna a sala de aula na qual o Espírito Santo expressa seu propósito de desfazer a separação. Citação. Para sempre inatingível, uma vez que o propósito de estar no corpo é nos impedir de nos tornarmos verdadeiramente felizes e amorosos. No entanto, esse próprio corpo se torna a sala de aula na qual o Espírito Santo expressa seu propósito de desfazer a separação. Citação. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda a clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta
o que o ego usa como um argumento para a separação, como uma demonstração contra isso. Texto, capítulo 6. Citação. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Comentário. Essa é a ideia central. Nós oferecemos nossos equívocos ao Espírito Santo, dizendo, abre aspas, eu estou errado em como estou pensando sobre essa pessoa. Por favor, me ajude. Fecha aspas. A passagem acima ecoa o já mencionado pensamento do texto de que o que foi feito para ferir, o Espírito Santo agora usa para curar. Texto, capítulo 25. Assim, o meio que fizemos para exilar, o relacionamento especial do corpo, que nos mantém separados de Deus, pode ser usado pelo nosso professor, o Espírito Santo, para nos ajudar a olhar de forma diferente para o nosso ser. Isso não significa, entretanto, que nós entregamos tudo magicamente a Ele, esperando que Ele sacuda a varinha de Merlin e remova a nossa dor. Em vez disso, nós, entre aspas, entregamos ao Espírito Santo a crença equivocada e a afirmação arrogante de que estamos certos e ele errado. Em outras palavras, o corpo que foi feito para separar e manter separado, agora se torna o instrumento que comunica a verdade da expiação. Não existe separação, mas apenas a unicidade da comunhão. Citação. O Espírito Santo, que conduz a Deus, traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja, de fato, amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Texto, capítulo 6. Citação. Do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Comentário. Nós vemos mais uma vez que o perdão é o meio que Um Curso em Milagres usa para nos ajudar a mudarmos nossas mentes. Aprendendo a perdoar outros, percebemos que eles não nos trouxeram dor, pois nós a trouxemos para nós mesmos. Essa compreensão, em última instância, nos permite ver nossos parceiros especiais como figuras em nossos sonhos, assim como é o eu com o qual nos identificamos. Na visão benigna do Espírito Santo, esses sonhos infelizes de especialismo se tornam os sonhos felizes de perdão. Citação. Não é um sonho amar o teu irmão como a ti mesmo, e nem é um sonho o teu relacionamento santo. Tudo o que permanece de sonhos dentro dele
é que ainda é um relacionamento especial. No entanto, é muito útil para o Espírito Santo que tem uma função especial aqui. Ele se tornará o sonho feliz através do qual o Espírito Santo poderá espalhar a alegria a milhares e milhares de pessoas que acreditam que o amor é medo e não felicidade. Permite que ele cumpra a função que deu ao teu relacionamento, aceitando-a para ti, e nada ficará faltando para fazer dele o que ele, o Espírito Santo, quer que seja. Texto, capítulo 18. Citação: aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva de Deus, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Comentário: se nós fôssemos realmente honestos conosco mesmos, iríamos perceber que não queremos essa dádiva. Nós fizemos nossos corpos por nos afastarmos das dádivas de Deus, representadas pela expiação do Espírito Santo. Antes de podermos dizer com real intenção que queremos seu amor, primeiro temos que perceber que não queremos mais os sonhos de medo que colocamos em seu lugar. Isso nos permite experimentar o medo de liberarmos nossa identidade pessoal, o que abre nossas mentes para escolhermos a dádiva de amor do céu, em vez da dádiva de medo do ego. Aqui está uma linda expressão da dádiva do nosso Pai a nós, que agora estamos mais prontos a aceitar. Citação: deixa-me lembrar da eternidade, na qual a tua alegria cresce mais e mais, à medida que o teu amor se estende junto com o meu, além do infinito, onde o tempo e a distância não têm significado. Sem ti, a criação não é plena. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Ouve, minha criança, o teu Pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Não negues a Cristo o que lhe é próprio. O céu é aqui, e o céu é a tua casa. Canção da Oração 3, 4. Citação: recusarias aceitar a função de completar a Deus, quando toda a sua vontade de Deus é que sejas completo? Comentário: desnecessário dizer Deus não tem que ser completado, pois Ele é perfeitamente inteiro dentro de si mesmo. Dentro do sonho, no entanto, nós concebemos Deus como incompleto, porque nós roubamos seu tesouro, deixando o céu em um estado de incompletude e falta. Esse é o insano sistema de pensamento que o Espírito Santo desfaz. Aceitar nossa função de completarmos Deus significa aceitarmos o fato de que a incompletude do céu é um sonho. Portanto, nós aceitamos o sonho feliz do Espírito Santo em vez disso, que diz que nada aconteceu para perturbar a paz ou o amor do céu. Esse processo de perdão termina quando transcendermos o sonho inteiramente, cruzando a ponte para o mundo real e para a completude do céu. Citação: do outro lado da ponte está a tua completeza,
pois estarás totalmente em Deus, sem vontade de ter nada em especial, mas apenas ser totalmente como Ele, completando-o pela tua completeza. Não tenhas medo de atravessar para a morada da paz e da santidade perfeita. Somente lá está a completeza de Deus e de seu Filho estabelecida para sempre. Não busques isso no desolado mundo da ilusão, onde nada é certo e onde tudo falha em satisfazer. Em nome de Deus, estejas totalmente disposto a abandonar todas as ilusões. Em qualquer relacionamento no qual estejas totalmente disposto a aceitar a completeza e só isso, Deus é completado e seu Filho com ele. Texto, capítulo 16.